E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Fernanda e hoje estamos iniciando mais um episódio do Fala Sério P, onde a gente fala sério. Mas nem sempre. E eu estou aqui hoje com o professor Andrew e com o atleta Luiz Felipe, que são da escola Verônica Zimmermann, e eles vão falar um pouquinho sobre as regionais, tá? Eles foram campeões escolares esse ano, e eles vão falar um pouquinho sobre as regionais, que eles foram lá e foram campeões, né, professor? Então, assim, como foi a sensação de ganhar os escolares aqui? Esse ano foi em abril? Isso. Isso. E ir pra regional e ter ganhado. Conta pra gente como é que foi essa parte. Então, Fê, é sempre emocionante, né? Qualquer campeonato que você disputa, você entra para ganhar, na verdade, né? Você compete, coisa e tal, mas tem toda aquela parte de querer ganhar, querer ser campeão, né? Que é vamos dizer assim, o ápice, né? De todo atleta, de todo técnico, né? Então tem todo esse prestígio. A nossa preparação, na verdade, ela já começou há 3 anos atrás. Então, nós temos um projeto na escola, que é o projeto AIT, de treinamento esportivo, onde a escola é contemplada com um projeto do governo federal e estadual. Esse projeto ele vem para quê? Para agregar com a educação. Então, o aluno ele estuda num período e treina no outro período, né? Como as nossas escolas estaduais estão cheias de atividades nos contraturnos, né? Algumas escolas já são cívico-militares, outras integrais. Então, a nossa escola ela é uma escola do campo, né? Então, ela não é integral e ela também ela não é cívico-militar. Mas ela é uma escola que tem muitos projetos na parte da tarde e na parte da manhã. E o AIT, eu já venho trabalhando com esse projeto há 3 anos. Já tive outros projetos, tênis de mesa, de atletismo, de xadrez, e agora há 3 anos eu estou com o futsal lá no Verônica Zimmermann. Então, assim, a gente leva um tempo até adquirir a experiência, conhecer os meninos, fazer um treinamento onde eles entendam a minha dinâmica, né, e chegar numa competição, como foi um regional, um nível altíssimo, e ser campeão, né? Igual eu falo, é um trabalho, não é do dia para noite, igual a gente fala, né? O esporte, você muitas vezes se decepciona, né? Fala, vou abandonar, não quero mais, mas não é assim, né? As dificuldades elas vão ter e você precisa muitas vezes aprender com as derrotas. E a nossa equipe, então, ela tá vindo há 3 anos aí batendo na trave na fase municipal, porque assim, o nosso município aqui, a gente tem muita escola qualificada, nossas escolas todas elas são muito competitivas e o futsal ele é um nível muito alto, né? Ainda mais a escola nossa do interior, né? Vocês do interior, você sabe que a nossa escola do interior não tem tantos alunos e a gente quando joga com as equipes da cidade, a gente dá o couro, né? É verdade. A gente tem que ralar para ganhar, né? Porque na cidade reúne muitos alunos, né? Então você acaba tendo atletas que treinam nas seleções do município, atletas que jogam, né? Então, assim, tem uma dificuldade, né? Mas, assim, a nossa equipe já vem um tempo treinando, já vem um tempo aí ganhando terceiro lugar, né? O ano passado a gente perdeu na final, faltando 10 segundos, né? Oxe. E esse ano, então, a gente entrou, eu falei para eles desde o início do ano, que esse ano era o nosso ano, né? Que a gente tinha que encerrar esse ano com chave de ouro, Aham. né? Os meninos, o Felipe sabe que tem muitos meninos que estão estourando a idade esse ano, eu digo estourar a idade da categoria B, que é de 12 a 14 anos, e eu comentei com eles, esse ano é o ano de vocês fechar com chave de ouro e trazer o título para nós. É, Como eu trabalho em algumas escolas, né, e outro município, na primeira fase dos jogos eu não estava aqui. E a campanha da primeira fase, nossa, foi bem tensa. A Aham. gente classificou ali com 2 pontos, classificamos em segundo grupo, né, aqui em Santa Helena, e daí na segunda fase eu vim para cá, né, para dar aquele puxão de orelha, né, eles sabem que eu não xingo eles quase, né, só um pouquinho, mas assim, mereceram levar essa chacoalhada e então a gente consagrou-se campeão aqui, tendo direito à vaga para o regional. Então que a gente estava lá em Palotina, né, semana passada, né, ficamos Sim. lá 6 dias, né, até a Fez estava lá também, né, com o Aham. futsal. Então assim, a gente foi para lá com um objetivo. O meu objetivo era classificar os meninos entre os quatro. Falei, eu vou levar vocês até a semifinal. Depois disso, o que vier é consequência, Aham. né? E eu sempre falava para eles, né? Vamos lá, entre os quatro. Na primeira fase, então, foi uma fase, assim, eu achei bem tranquila, assim, os meninos entenderam muito bem. Tivemos 2 vitórias, né? De 6-1 a primeira vitória, 6-2, perdão, contra 4 pontes. E no segundo jogo contra Diamante, 6-1. Aí nós tínhamos Palotina, que foi o nosso adversário na final. É, eu falei para os meninos, vamos entrar mais tranquilos, né? Estamos Sim, com classificados. certeza. E para a gente conhecer o nosso adversário, né? E assim, a gente quase acabou tomando uma goleada. Fala bem a verdade, Eu né? lembro. A gente
entrou, vamos dizer assim, um pouquinho desleixado, claro, né? Sabendo que estava classificado, entramos para conhecer o nosso adversário. O primeiro tempo foi todo deles, né? Foi todo deles. O Felipe sabe muito bem, foi 4-1, se não me engano, 3-1. 3-1, perdemos o jogo. Só que o segundo tempo foi nosso. Nós tivemos muita chance de empatar e virar o jogo. Mas enfim, o jogo passou, né? E a gente então conseguiu essa vaga para as quartas de final. E assim, eu tentei sempre escapar das equipes mais fortes, não adianta. A gente reza para não pegar Óbvio, os com mais certeza. fortes, porque assim, Fê, a nossa região, daqui a Cascavel, daqui a Foz, é muito forte o futsal, né? Ele é um nível muito forte. Então, assim, a gente tenta sempre escapar das equipes mais fortes. Não que a gente não queira pegar e jogar contra eles, enfim, mas para chegar na final a gente tem que ter um pouquinho Com forte, um certeza. pouquinho de fé, né? Sim. Enfim, e no sorteio a gente pegou Terra Roxa. E Terra Roxa lá é uma equipe muito qualificada. Eu conheço o professor Diogo lá, muito amigo meu. Falei para os meninos, ó, galera, pegamos Terra Roxa, né? Começa, vixe, professor, agora perdemos, né? Não falaram perderam, mas assim, a gente já fica, é uma equipe boa, Sim. né? É uma equipe que eu conheço. Essa equipe lá de Terra Roxa, ela já recebeu muitos atletas de Santa Helena lá. Hoje eles não têm mais um CT, mas eles tinham um CT lá, é um centro de treinamento. Uhum. Quando eu comecei a trabalhar no esporte aqui em Santa Helena, há uns 14, 15 anos atrás, a gente mandava muito atleta para lá, né? Era um ex-jogador que trabalhava lá, que era o Índio, um cara que passou por vários clubes do Brasil, então ele tinha um CT. Então, hoje a escolinha se chama Escolinha Pé de Moleque, que é do professor Diogo. Então, eu conheço muito bem, sei da qualidade do time. Nós, né, Felipe, já tomamos alguma goleada deles, então a gente já estava meio ressabiado, sabe? Sim. Então, a gente já entra meio assim, nossa, e agora? Como é que vai ser? Então, a gente pegou eles, começamos o jogo bem, né? Nós fazíamos o gol, eles faziam outro gol, então assim, o jogo acabou 3-3, se não me engano, né? 2-2. 2-2, o tempo normal, né? Eu falei, vamos lá, seja o que Deus quiser, né? Vamos lá, os meninos estavam focados, né? Eu falei assim, galera, agora é a hora, né? Se nós chegamos até aqui, se nós empatamos com os caras, é para ser para nós. Eu sempre falo assim, a gente batalhou para chegar até aqui, né? Aí eu começo a fazer toda aquela resenha, né? Puxar, ó, treinamos, coisa e tal, se classificamos, a gente não vai perder esse jogo. Tu tem que motivar. Com O certeza. esporte, ele é assim. E essa motivação, ela vem numa hora muito boa. Então, assim, os meninos, eu defini quem ia bater e defini o Felipe como goleiro, né? O Felipe sempre atacou, ele começou nas bases de goleiro, né? Hoje ele joga em outra posição e eu já falei, Felipe, você vai pro gol. E você vai pegar 2 pênaltis, né? E fomos felizes, né? Ele pegou 2 pênaltis e um menino bateu para fora, então assim, a gente era só converter, né? Sim. Então a gente converteu, ganhamos o jogo de 3-0 nos pênaltis, ganhando a vaga para semifinal. Então ali foi um momento que eu vi, falei, nossa, meu time dá para chegar. Então ali nós já estávamos entre os 4. Falei assim, eu mesmo, né, comigo mesmo, falei, obrigado, senhor, até aqui tá bom, então. Cheguei no meu objetivo. Cheguei, né, então para mim tá legal, né, mas daí fica, não, dá para mais. Com Se o meu certeza. time jogou de igual para igual com uma equipe dessa qualificada, nós podemos ir mais, né? Então a gente sempre conversa no quarto, né? Lá no alojamento, a gente coloca um pouquinho o que houve no jogo, quais são as falhas e onde a gente acertou e para melhorar. Então na semifinal a gente pegou a equipe de Pato Bragado, né? Também do professor aqui de Santa Helena, que é o Luiz Egers, o Pio, é um colega meu, um amigaço meu também, uma equipe qualificada, né? Mas nós entramos com tanto objetivo assim, a gente estava com tanta gana de estar na final, que o jogo ele teve momentos difíceis, mas foi um jogo tranquilo. Assim, a gente, claro, o time deles joga com goleiro linha, todo momento com a Ásia, atacando a gente, mas, claro, fomos felizes também. Nosso goleiro, o Jefferson, foi muito bem nas defesas, eu tenho que elogiar isso, né? Um time, ele começa por um bom goleiro, né? O professor Ninho sempre falava, meio time é o goleiro, cara. Tu E nós tem temos que 3, eu ter. tenho 2, né? Tenho o Estevão e o Jefferson, e tem o Felipe, né? Que é o Coringa. Sim. Mas o Jefferson, ele foi muito bem. E a gente ganhou de 4-1, né? Foi um resultado, sim, de 4 nossa, ganhar de 4-1. Mas o jogo, nós fomos mais assertivos, Uhum. né? Fomos mais decisivos que eles. Então, assim, o jogo, ele é assim. Quem é mais decisivo, né? Eu não falo assim, pode ser sorte, pode ser que não é o dia deles, né? Mas era o nosso dia. Então, assim, a gente conseguiu, então, a vaga na final, onde a gente pegou, então, a casa, que era a Palotina, então, já sabendo que não seria um jogo fácil, já sabia de que forma ganhar o jogo,
sabia das possibilidades também de perder o jogo, né? Que a gente já estudou o adversário. Então, fomos pro jogo da final, né? Chegamos lá, então, na quarta-feira de manhã, que foi a final às 9 horas da manhã. Começou um pouco de atraso. Mas eu notei que o meu time tá muito focado. Eu quero ressaltar, assim, que eu já trabalhei muito com isso, já fui... falou qual que é a sensação de ganhar um regional. Eu já ganhei vários regionais, né? Aham. Mas cada um é diferente do outro. Cada um te marca de um jeito. E esse me marcou na questão dele estar focado, sabe? Eles compraram a minha ideia, os meninos compraram a minha ideia, eles sabem o que eu tô falando. Então, a cada jogo que passava, eu via que eles queriam mais, Sim. né? Até a hora de dormir, a hora de... No alojamento, você sabe, você tava lá. Não sei se você já tinha ido para outros jogos, né? Mas é alojamento, tem muitas pessoas lá, você quer conhecer, você quer sair, você quer fazer a resenha, né? Para quem já foi para jogos sabe o que eu tô falando. É legal pra caramba, né? É uma experiência, às vezes, Única. é única. Às vezes você nunca mais vai viver, né? Aham. É só quem participa para saber como é. Então, eles entenderam isso. Então, a gente dormia no horário, a gente tava no quarto, acordava cedo, toda aquela rotina, né? Ir pra cá, vai tomar Puxada. café, vai para um jogo, vai pro outro, leva o pessoal para um ginásio. E eu notei que meu time estava preparado, né? Eu falei, a gente vai levar essa final. A gente vai ser campeão. Né? E os meninos sabem que eu me transformo. Quem conhece o Andrew, né? Muito me conhece por Andrinho. O Andrinho é um cara fora de sala de aula e fora, né? Mas nas quadras o Andrinho é outro cara. Eu sou chato. A arbitragem fala que eu sou um cara chato, que eu quero ganhar no jogo. Os meus atletas falam que eu sou chato, né? Mas eu sou um chato bom, né? Porque assim, quando eu estou lá, eu falo que é uma guerra. E eu tô junto. Eu tô junto com meus atletas. É o meu grupo. É a minha família. Eu falo, vocês são a minha família, né? Até porque a gente sai fora de casa, fica fora de casa. Eu tenho uma responsabilidade enorme de estar lá. Eu estava com quase 40 atletas, né? Então, uma responsabilidade muito grande de você falar bem a verdade. Eu não durmo direito, eu não como direito, né? Então, assim, é uma pressão total, né? Então, assim, eles entenderam essa ideia. Tomamos um susto no início do jogo, tomamos o gol, né, Felipe? A gente saiu perdendo o jogo. E na sequência, pedi tempo logo. Cara, queimei meu tempo ali, com 2 minutos de jogo. Falei, galera, começou o jogo. Meu Deus. Vocês vieram para assistir? Pô, então vamos sentar lá fora, né? E Aham. Palotina, então, é uma equipe que já estava 4 anos vindo ganhando esses jogos. Eles indo até a fase final, que é o estadual, com atletas qualificadíssimos, né? Meninos muito rápidos, meninos de base de futsal, que treinam todos os dias. Então, assim, é difícil. Você tem que quebrar as linhas. É um quebra-cabeça, né? Eu falo que é um jogo de xadrez. Você tem que tentar quebrar a estratégia deles e colocar a sua em prática. Então, assim, a gente foi muito feliz no primeiro tempo. Saímos com 3-1 no placar, né? Com um golaço do Felipe aí que tá rodando aí. Eu tava vendo aí que tá rodando pra caramba. Isso é legal, tem que ser divulgado mesmo. Porque um gol de bicicleta no futsal, eu vi poucos. Eu vi poucos, né? Sim. É difícil, né? E assim, sem falar se vocês olhar, analisar o vídeo do gol, ele teve recurso, como hoje falta em alguns jogadores que a gente assiste na televisão, jogador profissional. Até ontem eu estava assistindo o jogo da televisão do Brasileirão, cara, jogador que só faz aquilo, né? É uma bola daquela que o Felipe fez gol de bicicleta, até ontem no jogo, vendo o jogo lá, o cara poderia ter dado uma bicicleta, ou ter dominado, enfim, Aham. né? Então ele usou o recurso que deu para ele. Então, eu acho que o jogador, ele tem que ser diferente, ele tem que ter o diferencial. Ele pode ter habilidade, nossa, o jogador dribla, ele finta, mas ele não faz gol muitas vezes, né? Então, você tem que ter um jogador que decide, Sim. né? Então, nessa hora que você conhece o atleta que você tem, o teu time, né? Então, no meu time, teve vários atletas que decidiram os jogos, né? Falei que o Jefferson se consagrou um jogo lá. Foi. Então, E teve as cobranças também, que a gente estourou as faltas, né? Eu falei, o nosso time, ele é um time, assim, muito aguerrido, um time que chega forte, porque os nossos jogadores, fisicamente, o nosso time ele é um time muito forte, de tamanho, né? Os meninos são maiores que eu, se bem que eu não sou muito grande também, né? Quem sou eu? Mas, assim, é um time muito forte, e as nossas divididas acabavam gerando falta. Até o árbitro falou para mim, professor, cheguei devagar, você vai estourar as faltas. Mas foram 5 divididas, 5 faltas. Né? Então, assim, aí você não sabe o que fazer, né? E daí vai pro tal do tiro livre, que é os 7 metros ali, né? Então, assim, é difícil. É um pênalti, né? E nosso goleiro também ajudou a gente pra caramba nessa parte ali. O Jefferson nos salvou, na verdade. O Felipe fez gol de bicicleta. Na sequência, o Brian O Brian fez 2 daí. fez os 2 gols, né? Então, foi ali, a gente veio pro segundo tempo tranquilo. Mas a gente relaxou muito. A gente baixou a guarda, né? aham. Nós baixamos a guarda
Eles entraram num jogo de rodízio, rodando a bola a todo momento, Fazendo um 2. fazendo um 2, então assim, acabou quebrando as nossas linhas. A nossa marcação bateu cabeça, né? Eles empataram o jogo, né? Chegaram a empatar 3-3, né? Então, aí aquela hora deu aquela pressão, né? E agora, meu Deus? Aí bate o desespero. Aí eu pedi o tempo, falei, galera, calma, não tá perdido. Aham. Faltava 2 minutos. 3 minutos. Jesus. 3 minutos para acabar o jogo. Aí eu pedi o tempo, a gente conversou, pediu calma, voltamos, fizemos o gol. Né? Agora sim. E eu olhando pro placar, o Felipe também. Eu falo que a gente tomou o gol porque ele ficou olhando pro placar. Ele olhava pro placar eletrônico lá e quando faltava menos de 2 minutos eles empataram, né? Jesus, Uma que bola que tristeza. entrou nas costas do Felipe lá, né? E acabou, infelizmente, né? O jogo ele é rápido, o futsal ele é muito rápido. Se Muito. você cochilar, você toma o gol, toma a virada e tomamos empate. Aí o que aconteceu? A gente tentou ir pra cima, eles recuaram. Acredito que eles também, vamos falar bem a verdade, eles também tinham medo, né? De Sim, arriscar. com certeza. Porque 4-4, faltando 1 minuto e meio, o time não quer arriscar, né? Então, terminou o jogo, então, foi para os pênaltis. Aí, ali eu dei uma desanimada. Falar bem a verdade pra ti. O Leprão, você vai bater, primeiro, Felipe, você vai bater, você vai pro gol. Já é de praxe. Sim. Só olha pra mim, eu já falo pra ele. E os outros meninos que bateram no outro jogo, Não queriam bater. não queriam bater. Meu Deus. Aí você vai falar o quê? O professor falou, acho que pro Brian bate. Ele, não quero bater não, professor. Então, assim, aí, né, e daí eu dei aquela crescida pra cima. Eu falei, você vai bater, você vai fazendo você campeão. Sim. Aí por isso que eu te falo da motivação, né? Eu olhei no olho, peguei ele no rosto dos meninos que vão bater, vão fazer o gol. Eu falei, vai pegar, é só vocês fazer, né? Então, assim, novamente ele foi pro gol, foi feliz em pegar a primeira cobrança, que já dá uma moral ainda maior. Com Então, certeza. assim, né? Eu sei que eu dei 2 socos naquela quadra, acho que minha mão não tá inchada ainda, né? Porque eu falei, nossa, é pra nós, né? Se a gente chegou até aqui, né? Eu falo que eu tenho muita fé, assim, eu acredito muito, né? Porque a gente trabalha para isso. Então, se você trabalha, você vai colher seus frutos, Com certeza. né? Eu falo, é o nosso momento. Eu falava, Deus, é o nosso momento, ele vai fazer, né? Eu fechava o olho, o nosso jogador batia, fez, né? Aí teve o nosso jogador número 9, o Jonas, ele perdeu o pênalti, ali já deu uma desesperada, né? Putz, mas nós estamos com o placar na frente. Só nós ter calma, respira. É só os piá fazer, né? E foi assim, o Felipe acabou pegando a última cobrança. Acertou na trave. Bateu na trave, né? Então, assim, aí foi, né? Aí correr pro abraço, comemorar e chorar de alegria. Igual fala pra eles, eu quero chorar de alegria, não é tristeza, né? E foi algo assim, um título que pra mim vai ficar marcado, né? Foi muito gratificante por tudo que a gente tá passando esses 3 anos, eles sabem o que a gente passa nos treinamentos. A gente tem a questão social também de muitos meninos que não têm muitas condições, né? Tem muita gente que acha que vê nossas alegrias, nossas vitórias, né? Mas a gente tira dinheiro do bolso, sabe? A gente ajuda os meninos, a gente tênis, uniforme, né? Um ajuda o outro, termina que não tem nem colchão às vezes para dormir, para levar para os jogos, né? Então é uma questão assim que envolve muita coisa, é muita coisa envolvida numa competição, né? E são para a gente chegar lá, até lá, você pegar a medalha de primeiro lugar, você tem que trabalhar bastante, você sua bastante, se estressa, né? Você compra muitas brigas, né? Porque assim, eu era do futsal, eu sou do futsal, eu sou do futebol, sou do esporte. Quem é do esporte sempre tem nota muito ruim na escola, né? A gente compra briga com a direção, parte de pedagogas, professores principalmente, mas eu falo para eles que as minhas costas são largas, porque a gente vai comprando, né? Não tira meu atleta, né? Porque a gente, dependendo da situação que o aluno apronta na escola, também eu preciso cortar a ação do treinamento, Sim. né? E eu já fiz muito disso. Me deixa muito triste perder um jogador meu, né? Então eu aconselho muito os meninos. Mas assim, do regional é só alegria, assim, para mim vai ficar marcado, né? Muito marcado pelo que a gente fez até o momento aqui, né? Porque a gente merecia isso. Porque a gente veio de uma caminhada, a gente veio em construção. Sempre falar pra eles, a gente vai chegar a nossa hora. Vai chegar a nossa hora, né? E a gente teve que aprender muito. Eu sempre falo que é no amor ou na dor, né? E por muitas vezes a gente aprendeu na dor. O atleta entrar de salto alto no jogo, né? Soberba, falta de humildade, né? Até o ano passado a gente estava ali para chegar entre os primeiros no futebol, né? Eles andaram zoando uma equipe aí, e a gente ficou em terceiro, né? Era pontos corridos do campeonato. A equipe foi lá e foi campeã e foi pro regional, que é o Colégio Lauro Santos Dumont, Sim. né? Então, assim, a gente não pode desprezar ninguém, o adversário, nunca,
né? Você tem que entrar com vontade de ganhar o jogo, né? Você saber da qualidade do teu adversário e saber de que forma você vai vencer esse adversário. Como, igual eu falei, ele é um quebra-cabeça. Hoje, a gente vê a nível de Brasil aí, vários técnicos caindo de vários times, de vários clubes, né? Eu tava olhando ontem, tem clube aí que já trocou 3, 4 vezes de técnico a nível de Brasil. Por quê? Porque hoje o futebol, o esporte, ele é estudado. Não adianta você chegar lá e fazer qualquer coisa, Sim. né? Você tem que estudar bastante. E eu vejo que nós aqui em Santa Helena, a gente tem muito potencial, a gente tem muita matéria-prima, que são vocês, né? Os jovens, e a gente tem muita base aqui. A gente tá batendo de frente com equipes, igual eu falei, Palotina, Terra Roxa, jogamos com outras equipes também, aí, Pato Bragado, né? Então, assim, eu vejo que nós temos muito potencial, né? E a gente precisa valorizar isso muito. E assim, professor, eu dou os parabéns para vocês, para o time inteiro. Eu tava lá até até as quartas, eu acho. Quartas. E eu, assim, fiquei muito feliz por vocês. Ali, depois que eu soube que vocês tinham ganhado, eu fiquei muito feliz. E como a gente pode ver, não é fácil. São 3 anos que vocês vêm treinando, vêm tentando. E não é fácil, não é fácil. Tem gente que fala, isso daí é fácil. Não é, gente, não é fácil. A gente sabe como é que é, a gente sabe o nível. Cara, eu olhava os pezinhos jogando e falava, meu Deus, que é isso? Quem que são esses pezinhos, sabe? Aham. E a gente vê como o nível deles é elevado. Então, de vocês também, assim, novamente, parabéns pela equipe, assim, o esforço de vocês, maravilhoso. Muito boa sorte na macro, né? Estou muito ansiosa para isso, para saber dos resultados. E assim, Felipe, conta pra gente como é que foi, assim, a sensação de ganhar as regionais e também, tirando a final, qual foi o jogo mais marcante ou o gol mais marcante, tirando a final, tá? Pra ti. Ah, cara, a sensação de ganhar, primeiramente, o Escolares, a fase municipal e depois o regional, é incrível, né? Não tem palavras para escrever isso. Porque, que nem o Andrinho falou, é 3 anos treinando, né, para buscar um título. E ano passado nós perdemos a final, né, que nem o Andrinho falou, com 10 segundos de jogo. Tipo assim, cara, a sensação é muito boa. Quando nós ganhamos a fase escolares aqui, que é a municipal, nós começamos falando que não tinha chance no regional. Daí fomos para cima, ganhamos o primeiro jogo, ganhamos o segundo, classificamos. Daí fomos para as quartas. Quando nós pegamos Terra Roxa, nós não contamos pro Andrinho, mas todo mundo falou, já era. Vamos arrumar pro chão que amanhã nós vai embora. Daí, daí nós falamos, não, calma, vamos jogar primeiro, né? Vamos ver o que vai dar. Daí jogamos, conseguimos o empate, fomos para os pênaltis, ganhamos, né? E daí até que chegamos na final e fizemos histórias, né, praticamente. E, cara, o jogo para mim mais marcante, eu acho que foi nas quartas de final, quando nós conseguimos chegar até a semi e daí nós vimos que dava para chegar, para ser campeão, entendeu? E daí quando nós fomos para semi, já dava aquela esperança já. Cara, como é que vai ser a macro, não sei o quê. E, cara, para mim não tem sensação melhor do que ser campeão regional. Não tem. É que a gente sabe, né, como esses meninos gostam de jogar e, assim, isso é uma maior alegria, né? E, professor, como é que foi a evolução do Felipe? Você viu que ele evoluiu, assim, dentro dessa competição? Como é que ele vai evoluindo, assim, durante os anos? Evoluiu bastante, provavelmente, né, desde os 3 anos para cá, mas como é que foi essa parte? Eu avalio que foi um avanço, assim, muito grande, assim, né? Quando você vê que o teu atleta ele começa a entender o que ele tem que fazer, o que a gente passa nos treinamentos e chega no jogo ele faz, aí você vê que o teu atleta ele tá começando a entender, né? Ele tá começando a criar aquela carcaça, né? A gente sempre fala, né? Que ele tá entendendo o que é. E ali dentro das 4 linhas é diferente. Tem toda a parte fora. O treinamento é só eu e eles, né? Quando é um jogo, você sabe que tem torcida, você foi lá e viu, você estava presente lá. Na final, então, a gente teve uma torcida enorme, adversária, né? Eles ouviram palavrão o jogo inteiro. Torcida Verdade. organizada. Torcida organizada. O colégio Gabriela Mistral, um colégio muito grande lá, um colégio, assim, uma estrutura enorme, né? Veio com uma torcida enorme, né? Então, assim, era a casa deles, então, querendo ou não, a gente tava jogando contra a cidade de Palotina, lá em Sim, Palotina, na casa deles, então, assim, é eu algo lembro que da torcida. é algo que não foi falou, isso é marcante, né? Então, era nós e nós lá, né? Mas assim, o que eu notei dos meus atletas, assim, dos mais velhos que eu tenho agora, né, que vão subir de classe, que eles tiveram um avanço muito grande, tanto na questão do jogo, conhecimento de jogo,
né? A questão física deles, eles explodiram fisicamente, né? De tamanho, de corpo, né? De chute. Porque, assim, nossa equipe, eu tava hoje, agora dando treinamento, antes, e a gente tava comentando, a gente fez 26 gols em 6 jogos. Tirando os pênaltis, né? Fora as penalidades, né? Mas foram 26 gols em 6 jogos. É uma média muito alta, Com né? certeza. Então, assim, eu cobro muito nos treinamentos deles, o chute ao gol, a repetição, né? Então, o nosso time ele foi um time que atacou demais e soube se defender bem. Porque eles entenderam, né? Então, assim, o Felipe, ele começou lá atrás comigo, era goleiro. Mas sempre com um porte físico forte, né? Com algumas limitações, como todos nós temos limitações. Você olha na televisão, você vê o jogador, nossa, você olha Cristiano Ronaldo e Messi. Os caras são os melhores do mundo. Só que eles têm essas dificuldades no que? Na marcação, né? Só que a bola no pé deles, chegou no pé deles, e eles sabem o que fazer. Sim. Só que são jogadores que é um a menos quase em campo, né? Mas assim, eles têm essas qualidades que suprem as outras. Então, assim, os meninos, eles foram adquirindo, então, essas experiências e jogando. Eu sempre falo, tem que jogar. Não adianta não jogar. Não vem no treino. Eu cobro muito puxo a orelha deles, né? Para vir treinar. Né? Semana passada a gente voltou na quarta, quinta-feira teve treino, hoje eu dei treino de novo. Né? A gente agora tem um mês para preparar. Tá? Então, essa evolução deles, eu sempre falo para eles, galera, volta a fita um pouquinho. Eu sempre falo, volta, lá atrás, olha que a gente é. Né? Até eu tenho tudo foto guardada 3 anos atrás, depois a gente faz aquele retrospectiva, né? Sim. Né? Eles eram os naniquinhos, eles eram, né? Tudo uns orelhudos, eu sempre falo assim, né? E como eles cresceram, se você comparar as fotos, até a postura deles, tirar uma foto, né? Não sabia nem tirar foto, né? Aquela foto oficial. Então hoje eles sabem tirar aquela foto, né? Oficial, eles sabem se impor em quadra, eles sabem conversar com seus colegas, eles sabem cobrar. Então, assim, hoje, eu vejo o Felipe assim como um atleta, ele tá um atleta quase completo. Ele sabe que ele tem que evoluir mais, ele sabe disso. Mas ele é um atleta assim que, para mim, ele evoluiu demais e ele se destaca. Ele se destaca. E você tem que ter. Até porque ele é meu capitão, ele sabe disso. É o meu jogador de confiança. Tudo que eu falo é para ele, se eu cobro é ele sabe disso. A gente conversa bastante, eu e ele. Né? Então, é legal ter isso. A gente tem uma amizade, na verdade. Na verdade, a gente cria uma amizade com todos os meninos. Sim. Né? É diferente. Eu falo que eu gosto, que eu faço, porque, assim, a gente tá muito próximo um do outro. Né? Você pode vivenciar isso lá. A gente tá muito próximo. Conversa, né? Você joga baralho, você tá dormindo junto, você tá 6, 7 dias junto. Na educação física é diferente da educação física, o professor, você tem esse contato mais próximo. Sim. Né? E é ali onde você descobre o teu jogador. É nas aulas de educação física, eu sempre falo. E eu vejo assim que a gurizada tem que pegar mais o gosto do esporte, que é maravilhoso. Eu acho que é algo top, igual o Felipe falou, é algo inesquecível. Então, quando que vai vivenciar isso? Tipo, eu falo para eles daqui 20, 30 anos que a gente vai se encontrar, você vai relembrar desse regional. Vai falar, galera, nossa, lembra aquela vez? Né? Ou eu vou dar aula para os filhos do Felipe, quem sabe futuramente, né? O teu pai foi campeão comigo, né? Eu sempre falo assim, né? Sim. Que eu já tenho alunos meus já que já são pai, mãe já. Então, assim, isso é muito gratificante, né? Falar, eu tive, junto com o professor Pedro Matheus, que tem o quadro com vocês aqui, eu comecei com ele, né? Ele olhou para mim e falou, vem comigo, você vai começar no esporte. E a gente montou um time aleatório de menina, em subsede. Aleatório, assim, né? Ele tinha um time de vôlei, na verdade, tinha um time de voleibol. Aí não teve voleibol, daí montamos futebol. Ele falou para mim assim, vamos lá, tu é o meu auxiliar? Eu vou. Tu é estagiário? Eu vou, né? Imagina, começando agora, uma oportunidade. E foi quase igual a nossa história aqui dos meninos, né? A gente foi indo com as meninas, desacreditado, igual o Felipe falou, ninguém acreditava, vamos lá, né? Vamos lá. Aí nós tínhamos que ganhar, o time aquela vez a ser batido era o Santos Dumont, do professor Nini. Tinha um time muito forte, campeão paranaense, há 4, 5 anos indo para as fases finais. E eu falei, meninas, nós temos que ganhar de Moreninha, é o nosso objetivo, né? E fomos e ganhamos. E fomos indo, e fomos campeões na cidade de Palmeira, né? A gente ficou lá 8 dias, então. Isso faz um tempão já enorme, assim. E no outro ano a gente fez o mesmo feito. Com o mesmo time, a gente fez o mesmo feito, né? Só que perdemos para a Foz a fase final, né? Fomos vice-campeão paranaense. E dali em diante eu comecei a manter esse meu projeto, né? Já trabalhei no esporte, na prefeitura, por 10 anos, já fui diretor de departamento de lazer, né? Mas eu adoro a parte esportiva, né? Escola, eu sempre falo, educação e esporte, elas têm que andar junto, né? E eu vejo muita evolução quando você consegue alinhar essas duas situações, e sem falar que os meninos também, a gente consegue cobrar eles. Porque quando vem a diretora e fala, o teu menino, né? Lá na escola parece que eu tenho uns 100 filhos, né? Os teus piá.
as tuas meninas, né? Então, Aham. assim, mas é legal isso, sabe? É legal, eu me sinto bem. E eu sinto que eu tenho eles nas mãos, assim, é gratificante demais, sabe? Prazeroso, alcançar um título, né? Como eu já falei pra eles, eu sempre falo pra eles, ó, eu já sou campeão regional, você fala pra eles, eu já sou, vocês não são, né? Mas para mim marcou demais, né? E essa evolução deles entender, deles se impor em quadra, até o Felipe pode dizer também, a gente, cara, se eu não me engano, a gente saiu perdendo todos os jogos, né? Uhum. Em todos os jogos a gente saiu perdendo. Falei, nossa senhora, falei, meu, cara, o que tá acontecendo com esses piá? Só que assim, eles não se abateram. É Sim. isso que sabe, eu refletia junto com o professor Silas, que era meu auxiliar, os piá não se abateram com o gol. Porque assim, começava o jogo, a gente tomava o gol, né? Mas isso é do meu time. O meu time, ele entra dormindo, eles sabem disso. E a gente Tem que acorda. tomar pra acordar. É, isso aí, tomou o gol e acorda, né? Mas é isso que eu vejo que eu tenho os atletas comprometidos e eu vejo aí que você vê o avanço, né? O comprometimento, né? É, dos teus atletas. Então, fiquei muito feliz pelos meninos, pela evolução deles até agora, até o momento. Temos aí essa fase macro, que agora é em Cafelândia. Então, agora a gente vai se reunir com 8 equipes, nós e mais 8 equipes das outras regionais que estão acontecendo. Serão equipes fortíssimas agora, que agora a gente subiu, então, mais um degrau. Falou, o sarrafo subiu. Agora a gente pega Cascavel, a gente pega o Morama, é, Pato Branco. Então, são equipes qualificadas Foz, né? Então, assim, vai ser legal. Vai ser legal. Vamos lá, vamos tentar fazer bonito também. Claro, sempre falei para os meninos, até eu comentei no treino hoje. Gente, eu sei que a gente tá engrandecido, né? Tá de salto alto, né? Sim. Mas assim, agora é hora de abaixar, né? Comemoramos, já foi. Agora é hora de focar, porque a gente tem a macro. Então, assim, se a gente chegou até aqui, vamos dar um passo a mais. Então, a gente vai lá brigar com times agora que jogam paranaense, que jogam campeonatos fortíssimos. E que bom jogar com equipes assim. Eu falo que é um Pra prestígio muito aprender, grande. pra... Eu, Isso. não falei, eu fiquei muito feliz, eu cumprimentei um monte lá, ó, o professor Diogo, o professor lá de Palotina, né? Até o professor Diogo me elogiou a nossa equipe, ele falou, nada mais merecedor que vocês ganhar isso. Vocês estão aí vindo de tempo já, André, você é merecedor, tua equipe é merecedora. Cara, isso não tem o que pague, sabe? Você ouvir isso, né? Tanto um elogio de um profissional, que é da minha área, e um cara que tem uma bagagem tremenda, sabe? E eu vi de outras pessoas que estavam lá também de Palotina, né? Elogiando o nosso time. É um time que jogou bola, né? A arbitragem que estava lá presente, são todos meus conhecidos que eu também tenho curso de arbitragem, elogiando o nosso time, elogiando a nossa equipe, né? Então, pela postura que a gente tinha lá em quadra. A gente, em momento algum, a gente procurou, eu sempre falo para os meninos, brigou em quadra, eu tiro vocês, né? É inadmissível isso. A gente vê, às vezes, no futebol isso muito e em vários esportes, né? É inadmissível, sabe? É inadmissível brigar. Tem que ser Você jogado. brigar pela bola, você jogar, né? Essa vontade de ganhar é uma coisa, certo? Mas você ir para agressão não dá, né? Então, assim, a gente foi muito elogiado. Então, assim, fechamos com chave de ouro, melhor campanha dos jogos, né? Eles são merecedores disso, né? O Colégio Verônica Casimiro é merecedor disso, né? Como eu já falei, a gente precisa agradecer as pessoas envolvidas nisso, né? Então, o colégio, a direção da escola, a diretora Nilva, a parte das pedagogas, né? Coordenação da escola, todos os professores, né? Que é onde eu comprei briga enorme lá. Desculpa, professores, tá? Mas tá aí o título veio, né? Todas aquelas cobranças, né? Eu puxo a orelha deles, eles sabem disso, que eles voltaram agora e falei, ó, olha essa semana estudar, né? A questão dos funcionários também, da escola. Lá nós temos a escola com dualidade, né? Tem a escola municipal José Engel também. Todos os funcionários torcendo pela gente. Tipo assim, cara, foi uma Copa do Mundo, parece, cara. A comunidade, ela abraçou o time, sabe? Coisa boa. Assim, eu fiquei muito feliz por isso, cara. O pessoal do comércio, eu falei, mostrava para os meninos áudios, né? E as curtidas que a gente postava todos os dias. A comunidade, São Clemente, pessoas que, tipo assim, eu vi uma vez que ô professor, parabéns, tamo na torcida, né? E isso é muito legal, sabe? Saber que as pessoas estão torcendo por você. Às vezes nem imaginava, né? O quanto repercutiu, né? Então, assim, toda a comunidade de São Clemente está de parabéns. Eu sou muito agradecido aos pais, aos familiares, né? Sempre prestativos. Agradecer pela confiança, né? Porque, assim, você largar o teu filho na mão de outra pessoa estranha, entre aspas, né? É difícil. Eu não sou pai ainda, mas assim, eu sei que os pais ficam com o coração na mão, ficar 6 dias longe do filho dormindo. Meu filho nunca dormiu fora de casa, meu filho nunca dormiu fora. Mas quando é meninas, né? A mãe e o pai não quer deixar e coisa e tal, tem toda aquela. Eu entendo perfeitamente. Mas depois que eles voltam dos jogos,
eles falam pro pai e pra mãe que foi algo maravilhoso, né? Foi algo Com top, certeza. né? Então, assim, eu sou muito grato, né, aos familiares, aos pais, aos patrocinadores, né, Felipe? A gente precisa agradecer demais os nossos patrocinadores aí. A gente vai agradecer depois em rede social aí também. São muitos patrocinadores que a gente tem na camiseta, então isso é a confiança que a gente tem no comércio lá também, na comunidade, né? E até a gente já está organizando um novo jogo do uniforme, que isso aí já ganhou bastante título, né? Vamos fazer outro, né? Mas vamos levar para dar sorte esse. E também já temos aí vários patrocinadores que nos ajudar, né? E pelo tanto que repercutiu, né? Então a gente fica feliz com isso. Agradeço demais, demais aos meninos também. Eu acho que eu sou muito grato a eles por eles entender, por eles virem no treino. No treinamento eu grito, eu xingo hoje lá mesmo no treinamento. Eu parei umas jogadas várias vezes, mandei fazer, deu certo, falei, tá vendo? Eu falo assim, são os cabeçudos, tem que disputar mais, né? Então é isso, o esporte ele é dessa forma, né? Ele é aprendizado, você aprende com os erros, você muitas vezes se frustra, né? Você acha que vai chegar lá com uma equipe competitiva e chega lá, às vezes tua equipe não tá bem naquele dia, né? Verdade. Até mesmo o Felipe me deu uns medo lá, uns 2, 3 dias, não acordou bem, passou mal, né? Aí sai o professor atrás de remédio, né? Sai buscar remédio, toma, Felipe, come, toma um café, né? E você, coração na mão, será que o Felipe vai poder jogar? Será Deus que... me livre. Porque você, verdade, você perdeu um jogador importante numa final ou uma classificação, né? Tipo, o que você vai fazer, né? E sem falar que na nossa categoria B, até a primeira fase tem trocas, né? São obrigatórias, fazer 3 trocas. E se o jogador se machucar, você perde ele, não volta mais. Então, assim, você tem que estar todo momento coordenando, conversando com o teu jogador. Levanta, levanta, não deita, né? Não machucou, tá tudo bem. Sim. Né? Então, assim, mas é algo, assim, legal demais. É algo, igual eu te falei, pode jogar mais 10 regionais, vai ser diferente. Né? Então, cada um vai marcar, né? Igual eu comentei, ontem estava com um colega meu, comentei com ele, falei, algo foi top, né? Ele falou, legal, me mandou mensagem pelo WhatsApp, né? Ele não mora aqui. Falou, cara, tu ganhou mais um, cara. Nossa, não é que você bate. Não, cara, eu fico feliz por isso. É sinal que o meu trabalho, aonde eu passo, eu tento levar a minha ideia, né? Tento que os jogadores, que os alunos se comprometam a jogar, a treinar, enfim, a gente alcançar o objetivo. Igual eu falo, é muito, muito, muito gratificante você chegar e ser campeão. É ótimo. Até eu vi entrevista com o professor Costela aqui, né? Aham. Falando sobre as competições. A gente que é professor e é o nosso ápice, é o nosso momento, né? É o momento onde a gente grita, a gente explode, a gente dá vida ali, né? A gente dá vida ali, de verdade. Igual eu falei, quem conhece eu fora das quadras, eu sou outra pessoa. Dentro de quadra, eu me transformo. Você acha que me viu lá? Eu jogo junto, eu tô junto, tô correndo, Com certeza. tô chutando garrafinha de água, eu tô comemorando. A hora que deu o gol do Felipe, eu saí desesperado, não sei como é que eu corri, eu quase bati a cabeça lá no alambrado lá. Daí eu olhei pro lado, a torcida não foi gol, fui pra cima da mesa da arbitragem. Não, o professor Ar falou, como é que eu vou dar um golaço dele? Eu falei, opa, eu comemorei de novo, né? Mas eu sou muito grato aos meus 12 jogadores, não só os meus 12, que é a nossa escolinha lá de treinamento, a gente trabalha em parceria com a Prefeitura Municipal. Não pode deixar também de agradecer, né, a Secretaria de Esporte, a secretária Juliana, ao diretor, professor Carlos, o Baixinho, aos treinadores que trabalham comigo lá também, o Jonathan Boni, o Alex, e ao Silas também, que agora é nosso professor no Colégio Veronica Zimmermann, um parceiraço nosso também, começou esse ano. Ele começou com o pé direito, eu falei pra ele que ele entrou numa barca boa, né? Chegou bem, já chegou com o título. Mas assim, o nosso trabalho, igual eu te falei, Fê, é um trabalho de várias pessoas, não é só meu. Eu preciso agradecer todo mundo, né? Se a gente pôr na ponta da caneta que são muitas pessoas, eu acabei de citar, sou muito grato. Se eu esqueci alguém, desculpa, né? Mas os meninos lá do ginásio merecem minhas gratificações. O pessoal desde a limpeza, né? Deixar a quadra limpa, as tias da limpeza, né? O pessoal que trabalha deixa tudo organizadinho. Então, muito obrigado, né? A prefeitura, né? Por ceder o transporte pra gente. Então, tem toda essa logística. Envolve muita coisa, muita gente até chegar nesse final. Igual eu falei, lá na frente, legal, ganhamos, campeões. Aí você respira e volta, analisa tudo que a gente passou, né? Todo esse trajeto. Aí você fala, nossa, foi trabalhoso, foi árduo, mas teve várias mãozinhas ajudando, né? Isso é muito gratificante. Eu sou muito grato a todas as pessoas que ajudaram a gente, né? Esse título não é só da Colégio Veronica Zimmermann, não é só da São Clemente, é do município de Santa Helena, né? Então a gente estava lá representando Santa Helena e a gente vai agora, está levando o nome um pouquinho mais longe ainda, né? Lá para Cafelândia, né? Onde a gente vai disputar agora do dia 11 ao dia 15 de junho
essa competição, que é a macro regional, né? Que vai reunir 4 regionais. Então, são fortes equipes aí. É um campeonato nível altíssimo, novamente, né? Tem muita gente que fala que jogos escolares é uma competição aleatória. É só para quem tá lá para saber, né? Porque, assim, o aluno tem que estar estudando para estar jogando, né? E tem equipes, colégios, que elas... Um exemplo, colégio particular. Eles pegam atletas de fora, né? Eu já trabalhei em colégio particular, a gente pegava atletas para jogar pra gente. Você consegue, né? Da bolsa, né? Então, assim, aí fica um pouco mais fácil pra você jogar, né? Ah, com Você consegue lá certeza. selecionar os melhores e levar para lá, né? Então, assim, sou muito grato porque a gente está ali num colégio pequeno, né? Com alunos às vezes de classe social baixa, né? Mas que entendem, né? O que eu quero, qual é o nosso objetivo. E primeiro, levar o esporte para eles, né? E o esporte, né, é maravilhoso, ele proporciona altas coisas, né? É bonito agora você ver as postagens, né? Isso eu me emociono, sabe? Eu falo que sou muito chorão, o SPA sabe disso aí, né? Mas assim, é aquela hora de você explodir e falar, nossa, deu certo, né? Fala assim, agradeço demais, né? O nosso projeto lá tem em torno de 60 alunos, né? Entre meninas e meninos, então é um projeto bem grande, certo? E esse projeto não pode parar e não vai parar, né? Até porque a gente precisa manter esse projeto, porque é um projeto do Estado. E se a gente não ir alcançando as atividades, não tiver alunos, a gente perde o projeto, né? E a gente não quer perder esse projeto. Então fica o meu agradecimento a todo mundo aí, tá? E que nos apoiem, fique na torcida aí que a gente vai lá. A gente vai brigar, né? Não sei como é que vai ser, né? Vou tentar ficar entre os 4, vai ser o objetivo. Vai com essa de novo. Vou ficar entre os 4, né? Tem 8, vamos tentar É. ficar em 4, né? Mas vamos ver como é que vai a competição, né? Conhecer os adversários primeiro, para ver como é que a cabecinha deles vai funcionar, né? E então, professor, eu acredito que seja muito gratificante mesmo. Meus parabéns a todo mundo. Não é só o time, não é só o professor, demanda de muita gente também, a gente sabe disso. E agradecer todo mundo, né? Parabéns para vocês, a comunidade, assim, foi linda a festa que fizeram. Meus parabéns, assim, eu fiquei muito feliz por vocês também, porque eu sou de Santa Helena, vocês estavam representando Santa Helena também. Sim, muito, muito, muito feliz. E Felipe, conta pra gente como que é esse professor aí, dentro e fora de quadra, como que é a relação de vocês. Ele falou que é um pouco chato dentro de quadra, mais parceiro, mas conta você, teu depoimento pessoal, conta pra gente como é que é. Olha, dentro de quadra ele é totalmente diferente. Dentro de quadra ele briga, ele xinga, mas quando sai pra fora, cara, ele é uma outra pessoa. Ele dá risada, ele zoa, ele é como se fosse uma criança junto com nós lá. Eu ia falar, é uma criança. É uma criança lá junto com nós. Daí, o professor Andrinho, ele fora de quadra, ele sempre me ajudou, dentro de quadra também. Dentro de quadra, ele me cobrava, ele sempre estava certo, ele nunca queria meu mal, sabe? Ele é uma pessoa espetacular. Pô, é muito bom, né? Ter essa relação, assim, ver que não é só dentro de quadra, fora também, você tem que ser amigo dos teus atletas. Não é fácil você conciliar um time assim dessa forma, e assim, parabéns pros atletas, professor também. E Fê, conta pra gente como é que é conciliar os estudos e esses treinos, assim, porque não são muitos treinos, mas também você tem que conciliar um pouco, né? Sim. Com o trabalho, com isso, com aquilo. Como é que é? Como é que você se sente, assim, conciliando tudo isso junto? Ah, é muito difícil. Porque a gente estuda de manhã, daí chega em casa, às vezes cansado, né, de uma aula, daí tem que trabalhar, às vezes tem que sair do serviço para ir treinar. Cara, é muito cansativo, mas vale a pena, vale muito a pena. Agora nós estamos vendo os O resultados, né? esforço valeu a pena, então. Uhum. E, professor, você falou ali antes que o esporte é muito importante, né, na vida dos atletas, dos jovens. Conta pra gente como que é essa parte aí de tu ver os teus atletas nessa coisa assim, é como se você estivesse ganhando? É como se você estivesse ganhando? É isso mesmo. Eu falo assim, eu sempre tive o sonho de ser jogador profissional, como qualquer criança tem na cabeça, qualquer Menino, menino principalmente. se espelha num atleta, né? Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, enfim, não adianta, né? Então, assim, todo menino ele se espelha, né? E eu sempre me espelhei nisso, né? Então, assim, eu tive muita dificuldade, né? Um tempo atrás, aí, a mãe e o pai não deixava sair, deixava jogar bola, né? Porque, tipo, eu fui uma criança muito doente, né? Eu fui uma criança muito doente, sempre com problema de pulmão, né? Eu nasci prematuro, então, assim, querendo ou não, o pai e a mãe, ele não quer deixar o filho, né?
dava um frio lá na Argentina que eu já tava doendo, né? Então, assim, aí o pai e a mãe davam uma segurada, né? E eu falava não, e daí, tipo, me proibiam muitas vezes, né? E se apanhava muitas vezes do pai e da mãe, né? Podia escondido. Eu mentia pro meu pai e pra minha mãe, é verdade, Fê, não façam isso, tá, Biazar? Não façam isso. Mas eu mentia, eu falava, teve uma vez que eu falei que eu tava em recuperação, hoje é sala de apoio, sala de recursos, né? Sim. Falei, eu peguei recuperação em matemática. Isso. Aí eu apanhei, né? Fica óbvio, né? Se apanhar, né? Mas menti para poder treinar. Para ir no contraturno treinar, né? Mas daí meu pai descobriu, daí ele foi lá, né? Aí ele me trouxe para casa, né? Aí aconteceu. E daí, tipo, eu meio que me deu uma desligada, né? Foquei nos estudos, né? Aí, ensino médio, fiz magistério, enfim. E comecei logo a já trabalhar, né? Em CMEs, escolas com os pequenos, né? Dando aula, né? Não de educação física, né? Daí eu falei, nossa, eu preciso fazer uma faculdade, né? Falei, gostava, adorava esporte. E daí eu tinha ganhado meia bolsa do Enem, né? Era para jornalismo e para geografia, né? Falei, bah, eu vou pro jornalismo, né? Eu adoro esporte, vou narrar jogo, vou ser o Galvão Bueno. Nossa, eu grandão, né? Eu fui, não deu um mês na aula. Porque, claro, tem toda a parte Ah, teórica. com Mas, certeza. cara, você não vai narrar o jogo do dia pra noite, sabe? Não. Né? Não é bem assim, né? Eu sei, eu quero seguir por esse ramo, não é fácil. Então, assim, né? Hoje sim, hoje eu me sinto, não tô preparado 100%, mas hoje se eu fosse comentar um jogo, com certeza eu saberia, eu tenho uma bagagem já, né? Conheço um pouco do Sim. esporte. E daí tá, abandonei, né? E daí me chamaram, fizeram o chamamento do Enem, geografia. Formado em geografia, tá? Geografia e pedagogia. Não parece, mas sou. Daí, eu cursando lá, né? Terminei no último semestre e sempre passava o coordenador de educação física no nosso bloco, né? Onde tinha as licenciaturas. Ele olhava pra mim, eu ia de camiseta de futebol, shorts, normal e tênis. Ele falava, cara, você não é dessa área. Só que aí eu já tava envolvido no esporte, né? Eu falei, não, eu trabalho já no esporte. Não, mas o que você tá fazendo geografia, louco? Eu falei, eu vou mudar. Você tem quantas disciplinas para fazer? Eu falei, eu tenho duas ainda. Tenho o TCC e tenho o estágio final. Então vem com nós. Eu falei, não dá. Dá sim, você vai fazer. Ó, vai sobrar 3 noites para você. Você vai fazer. E foi lá e me matriculou. Meu Mas Deus. assim, faltava aquele empurrão, né? Sim. E daí eu cursei, né? Me formei. Fiz minhas faculdades na Uniguaçu, em São Miguel de Iguaçu. Né? E dali, então, que eu comecei, né? Definitivamente, trabalhar com o esporte, né? E eu me vejo, eu já trabalhei com muita criança aqui em Santa Helena, muitos projetos já tive, já trabalhei com vários profissionais aqui, aprendi muito. Eu falo que o legal é isso, você ter a oportunidade de trabalhar com vários profissionais, você pegar sempre aquele pouquinho, né? Sim. Por mais que muitas vezes você tenha uma ideia e o teu colega de profissão não tá batendo a ideia, né? Esse cara não quer fazer, né? Tu tem o teu auxiliar, você trabalha junto, poderia fazer dessa forma, mas você pega muita bagagem. Você pega muita bagagem, né? Então, assim, eu tive bons profissionais ao meu lado, assim, sempre aprendendo de uma forma melhor possível a gostar mais do esporte e tentar sempre levar para essa gurizada aí o esporte, né? Mostrar que a gente é capaz, né? Eu mostro muito vídeo motivacional para eles, né? E eu também, eu no vestiário, eu falo assim, eu quase faço um culto, uma missa. Eles sabem disso, o professor Jadeu vai começar o jogo, para de falar. Né? Eu falo pouco, né? Só um pouquinho eu falo. Só um pouquinho. Mas eu me vejo neles, sabe? Às vezes por oportunidades que eu não tive, né? Não estou falando mal da minha família, hipótese alguma, né? Eu entendo o lado da minha família por eu ter problema de saúde, né? Problema de bronquite, então assim, me dava uma falta de ar, né? Como é que você ia correr, né? Sim. Eu dava um pique lá, vou dar sem ar, né? E sempre tinha que ter a bombinha junto, né? Hoje não, graças a Deus, eu acho que eu tô curado, né? Não me deu mais né, um ataque assim de asma, mas eu me vejo neles, né? Eu falo assim, eu não sei como é que vai ser o dia que eu tiver um filho, né? Ele vai jogar. É o que eu falo dos meus. Alguma coisa ele Vai ter que jogar. vai ter que jogar, né? Mas porque, tipo, eu assim, eu me transformo, sabe? Eu amo isso, eu adoro essa área, né? Eu tava comentando com um colega meu quando eu retornei dos jogos na quinta noite, eu falei pra ele, cara, a gente tem que montar um projeto. Eu falei pra ele assim, ele falou, eu tô com essa ideia de montar uma franquia de algum esporte, alguma modalidade, vamos estudar a ideia. Eu falei, cara, eu tô dentro. O meu nome é pronto, né? Uhum. Porque a gente tem que proporcionar isso. É tão legal você sair competir, né? Você ser convidado que nem os meninos. É uma vitrine, uma vitrine.
né? Como você já entrevistou o professor aqui de lutas, aqui o Costela, é uma vitrine, ele está disputando competição todo final de semana, pelo que ele falou, né? A cada 15 dias, enfim, é uma Se vitrine. ele quisesse, era Ele todo falou, final de todo final semana. de semana tem competição, Sim, então isso ele quer levar, ele quer proporcionar para os atletas de elite, ele tava falando isso. né? Eu acho legal isso, eu também quero proporcionar para os meus atletas isso, Tudo que né? puder ajudar. Tudo que eu puder ajudar, eles sabem disso, né? Quando tem um professor liga, ó, né, o teu atleta fornece ele para mim, mas vai, eu falo, vai, né? Eu falo assim, as portas estão abertas, as oportunidades, elas estão aí, né? Ah, professor, mas você, né? Por exemplo, Felipe, pode surgir uma oportunidade pro Felipe, né? Ó, vou jogar aí pro Cascavel, Toledo, não sei para que equipe, espero que sim, né? Vai, Felipe, vai, boa sorte. Eu sempre falo, vai, né? Que bom que passou pela minha mão, que bom que passou por mim, gratificante demais. Eu tenho uns meninos que jogam já fora, que a gente já treinou, tem até um menino que eu vi ele no final de semana, que é o Elano, ele é aqui de Santa Helena, joga no Cascavel, já Aham. tá jogando Liga Nacional, Chave Ouro. Nossa, você assiste o cara, você olha, meu aluno, né? Meu aluno. Tem até o Dudu Pedrotti, Joga muita bola. que joga, né? Tá lá no Real Noroeste, se não me engano, também. Tive a oportunidade de trabalhar com ele como auxiliar do professor da área, trabalhei como auxiliar, então eu tive a oportunidade de trabalhar com esses meninos. Então, cara, você olha o cara transmitindo o jogo, ele jogando, sabe? Ou ele mandando mensagem pra ti, a galera sempre. Isso é muito gratificante, né? Então, assim, eu me vejo, sim, no lugar desses meninos, a emoção, né, de comemorar um título, a emoção de fazer um gol, né? Eu falo assim, galera, se divirtam. Eu sempre falo pra eles, galera, o momento é de vocês, esse é o momento de vocês. Vocês são a atração hoje. A gente veio aqui para dar um show. Então, vamos dar um show, né? Então, eu sempre tento proporcionar o máximo de possibilidades para eles vivenciar, né? Campeonatos, eventos, né? A gente joga não só escolares, mas a gente joga as competições. Tem competições específicas também do nosso projeto, que é lá no final do ano, onde se reúne todos os projetos, esse AIT, e a gente faz um campeonato, Aham. né? Então, assim, esse ano a gente tem agora a macro, tem o bom de bola para jogar, tem o AIT, enfim. Espero chegar no estadual, né? Que é Se o Deus nosso. quiser. Tomara que a gente consiga chegar até lá, né? Mas eu falo que sim, eu me vejo sim. Esses meninos, eu falo que eu fico feliz, né? Às vezes a gente seca as lágrimas, mas não vê, né? Que tá correndo uma lagriminha e fica. O professor tá feliz, tô, né? Tô muito feliz, né? Choro junto quando perde também. Na frente deles não, mas a gente fala, nossa, dava pra ter chegado, sabe? Né? Então, assim, eu falei pra eles, tava engasgado aqui já de anos, umas disputas, né? Uns jogos que a gente perdeu, umas desclassificações, né? Às vezes, ano passado, a gente caiu numa chave de 4 times, fomos desclassificados por causa de um resultado, né? Ganhando o último jogo, sem o Felipe expulso, né? Jogamos demais, né? Tive que fazer uma estratégia tremenda contra a Guaíra, se não me engano. Sim, Contra a Guaíra, e ficamos fora do regional, quase um gol. por causa de um gol, Oxe. né? Mas é assim, a gente vai aprendendo com os erros, né? A gente deixou de fazer em alguns jogos e não fizemos no último jogo. Então, assim, a gente estava correndo atrás do resultado. Foi igual o jogo que nós jogamos contra a Palotina, já estava classificado, você joga mais tranquilo. Aí você conhece teu adversário, né? Você vê quais são as fragilidades dele e você consegue chegar numa final, chegar bem numa final, né? Igual a gente chegou e alcançamos esse título que para a escola, para o distrito, é um título inédito, assim, né? Gratificante, né? Todo mundo falando, nossa, escola, vocês escreveram a história na escola, né? Falei, que bom, né? Eu não, foi os meninos, né? Eu sou coadjuvante, eu só cobro deles e eles estão fazendo, né? Então é sinal que eles estão comprando a minha ideia, né? Mas igual tu falou, foi uma festa muito bonita lá, a gente foi recepcionado pelos alunos, por pais, pela comunidade, né? Pelos nossos patrocinadores, então a gente está muito feliz com isso, né? Só tem a agradecer mesmo, Fê. E assim, com certeza maravilhosa essa. A gente que gosta do esporte, que ama, eu sou uma pessoa que ama esporte, a gente sabe como é que é nessa. É gratificante, gratificante você ver teus atletas, porque, pô, você tá treinando eles, então é uma parte de você tá ali também, Sim. né? Então, assim, muito feliz. E, Felipe, como que tá esse coraçãozinho aí pra macro regional? Como que tá essa mente aí? Como é que tu tá se preparando já? Como é que tá os teus pensamentos aí pra essa competição? Olha, meu coração tá quase saindo pela boca já. Ansiedade a mil, né? Eu tô preparado para jogar, porque deve é. E lá não tem jogo, já perdimos. Lá, vamos para cima, não tem essa, nós não conhecemos o adversário, isso que é o bom, a gente não conhece. E tenho certeza que nosso time tá muito ansioso, né? Perdemos um jogador, que é o Brian, ele não vai poder estar participando, mas vamos para cima. E, cara, sensacional.
E assim, professor, vocês perderam o Brian. Tem, para próxima, para macro-regional, vocês vão pegar outros meninos, pensam nisso, ou vão com o time de vocês de agora? Então, assim, o regulamento da classe B, ela é bem específica, assim, você não pode pegar atleta de fora, você tem que matricular o aluno na tua escola. Então, foi o que a gente fez. A gente matriculou a Stephanie no feminino, né, na escola, e o Brian, que tem um prazo de matrícula que é até o dia 30 de maio. Na classe A, que é onde você participou com as meninas, do feminino e os meninos, vocês podem pegar atletas na classe A, não precisa nem matricular na escola, né? Você pode pegar 2 atletas. Foi o nosso caso do atleta Cássio, que era meu atleta do A, e como a gente perdeu a final pro Castelo, ficamos vice aqui, a gente forneceu o Cássio pro Castelo, não precisou matricular em nada, Sim. né? E agora, para ir para a fase macro, a escola que venceu aí, que vai para as macros, a classe A pode chamar atletas da sua regional. Né? Olha que legal, né? Então, então, assim, se a gente fosse classe A, a gente poderia, por exemplo, pegar um menino do Palotina e um do Terra Roxa, Sim. né, para levar. Que era a minha ideia, né, levar, mas não, né, pegar os meninos de fora. Mas assim, a gente precisa levar nossos atletas daqui. Depois eu fiquei pensando, a gente tem matéria-prima aqui. Eu falei isso, né? Para que eu vou pegar de fora, né? E o Brian, assim, foi um menino que veio para agregar demais. Foi um aluno que eu escolhi a dedo, que foi pontual, sabe? Eu comentei que foi uma das, entre aspas, uma contratação, assim, muito pontual. Quando você acertou, né? Então ele entrou no time, agregou demais, né? Encaixou bem no time. Encaixou, parece que jogava junto com os meninos a tempo, né? Mas é o quê? Igual eu falei, Felipe, é um jogador completo, que joga em qualquer time, né? Você só passa a função, ele faz. Né? Então, assim, ele devido ter perdido alguns dias de aula também, e agora tem prova Paraná, final do mês, agora tem toda essa parte aí que exige muito conhecimento, precisa estudar. Então, ficamos aí uma semana sem aula, né? Então, a família dele resolveu trazer ele de volta pro Graciliano, estudar ali. A gente conversou, falei, não, tranquilo, né? Agradeço imensamente, sou grato, nossa, de coração, pelo que ele fez pela gente, né? Se comprometeu, foi lá e fez, sabe? Então, a gente é muito grato a ele. E igual o Felipe falou, a gente vai lá com a nossa equipe, nós temos jogadores do nosso distrito, né? Já tem outro menino que não ia aí, então ele foi no lugar de um outro menino, né? Que é o William. Então, o William volta pro time, para suprir essa posição do Brian. E a gente vai sim. Igual o Felipe falou, a gente não conhece nossos adversários, então vamos lá, vamos incomodar. Eles não conhecem nós também. É verdade. Né? Então, assim, vamos para cima deles, certo? Vamos tentar jogar o que a gente sabe, com garra, com determinação, com vontade. Eu sempre falo assim, ir lá fazer bonito, certo? O perder e ganhar é uma consequência, né? Mas você perder jogando, beleza, agora você às vezes volta de lá. Eu vejo que muitas equipes jogam, né? Volta às vezes frustradas, né? Tomaram 12, 13, 14. Nossa, dá, sabe? Eu falo assim, nossa, é triste. Deixa o teu atleta frustrado, às vezes nunca mais quer saber do esporte. E assim, os pais vão te falar, meu Deus, professor, você não treinou? Né? Mas às vezes também tem equipe que é qualificada, né? Temos que ver isso. Mas se a tua equipe ela é treinada, bem treinada, você não vai tomar um monte de gol assim. Né? Você pode até perder jogando. Fala, perdeu jogando, beleza. Levanta a cabeça, jogamos de igual para igual, só que infelizmente o time foi superior. O que acontece? A gente assiste a nível nacional e mundial os jogos, né? A gente vê aí que tem goleadas a todo momento acontecendo, né? Então, às vezes, a outra equipe foi mais ofensiva, foi mais feliz nas finalizações e saiu com a vitória. E então, eu acho que é isso, né, professor? Deixo meus parabéns para vocês, assim, como eu disse, eu tava lá, eu senti tudo aquilo, infelizmente não pude ficar pra semi, pra final, mas eu tava torcendo de casa e eu fiquei muito, muito feliz por vocês. Como eu disse, sou de Santa Helena também, tava torcendo por vocês, que vocês estão representando o município. E assim, muita boa sorte e dedicação e esforço lá na macro-regional. Com certeza, a maior parte do município vai estar torcendo para vocês. E, assim, gratificante ver vocês lá no topo. Que é um topo, sim, é uma grande lugar, assim. E, pô, se Deus quiser, a macro-regional vem pra gente também. E se não vier, vai ser para aprendizado. Os meninos são novos ainda, estão indo pro A agora, alguns, né, ano que vem. Então, assim, muito, muito parabéns. Dedicação e esforço que vocês tiveram é sensacional. E eu acho que é isso. Muito obrigada pela participação. E, pô, gente, fala sério. Já tô com saudade do próximo episódio. Um beijo.